uma presença vasta ao redor do nosso planeta, as aves são criaturas verdadeiramente fascinantes e admiráveis. Elas podem ser descritas como verdadeiros arquitetos da natureza, pois demonstram um incrível poder criativo e engenhoso na construção de seus ninhos, tornando-se ícones de construção no reino animal. Pensando nisso, reunimos uma lista com as casas mais surpreendentes construídas por aves na natureza. E hoje vamos apresentar os 20 ninhos de aves mais incríveis do mundo. Seja muito bem-vindo ao canal Curiosidades. Não deixe de seguir no canal, apertar o sininho e dar um joinha no vídeo. Vamos começar logo após a vinheta. Tecelão baia. Vamos começar falando de uma ave realmente fantástica, conhecida por sua impressionante habilidade na construção de ninhos, o tecelão baia. Esses pássaros habitam savanas, bordas de florestas e campos de grãos. São os machos os responsáveis por construir essas verdadeiras obras de arte, entrelaçando habilmente longas tiras de folhas de palmeiras, gramíneas e outras plantas. O processo de construção ocorre em duas fases. Na primeira, que dura cerca de uma semana, o macho constrói parte do ninho e começa a exibi-lo para atrair uma fêmea, enquanto bate as asas e faz ruídos ao redor do ninho. Se a fêmea aprovar o design e a localização, ela acasala com ele. E só então o macho completa o ninho, adicionando um túnel de entrada, o que pode levar até 18 dias. Alfaiate comum. Agora vamos falar de uma ave que possui a habilidade de costurar. O alfaiate comum. Essa ave é mundialmente conhecida por sua fantástica e única habilidade de costurar seu ninho. O processo começa com a fêmea escolhendo o local ideal e as folhas adequadas para a costura. Ela usa fibras vegetais ou teias de aranha como linha para unir as bordas das folhas, e o bico como agulha para furar, passar as linhas. Após a costura estar pronta, o interior do ninho é preenchido com penas e material vegetal para prepará-lo para a postura dos ovos, que são incubados por ambos os pais. Pássaro jardineiro. O pássaro jardineiro ocidental é outra ave fascinante, famosa por sua extraordinária habilidade de construir ninhos complexos para atrair fêmeas. Os machos dessa espécie dedicam tempo à construção e decoração de suas estruturas com objetos coloridos, como flores, frutas e até itens fabricados pelo homem, como tampas de garrafa. Esses objetos são organizados por cor, criando uma exibição visual impressionante para atrair as fêmeas. Tecelão sociável. Chegou a hora de falar sobre grandes ninhos, realmente grandes. Esses são feitos por uma espécie de pássaro chamada tecelão sociável. Esses pássaros não constroem ninhos simples, mas sim alguns dos maiores e mais complexos ninhos de todo o reino animal. Os ninhos do tecelão sociável são estruturas comunitárias que podem abrigar até 100 famílias. Uma curiosidade interessante é que, além de serem incrivelmente grandes, esses ninhos são extremamente duráveis, com alguns sendo ocupados por mais de um século, passando por constantes reparos e adições ao longo dos anos. Pica-pau. Vamos agora falar do pica-pau, uma famosa ave que você provavelmente conhece ou já ouviu sua risada em algum lugar. Esses pássaros costumam usar árvores, cupinzeiros e barrancos como locais de nidificação. Eles perfuram as árvores com seus bicos duros e adaptados, criando ninhos bastante modificados. Esses ninhos são estrategicamente localizados para oferecer proteção contra predadores e condições climáticas adversas. Construção do ninho é um trabalho árduo, considerando a quantidade de bicadas que o pica-pau precisa dar para abrir um buraco de tamanho adequado na madeira. Por isso, eles geralmente preferem árvores mortas, que são mais fáceis de perfurar. Cabeça de martelo. Outra ave conhecida por construir um ninho muito grande é o cabeça de martelo. O ninho dessas aves é geralmente localizado em árvores próximas a corpos d'água, como rios e pântanos, onde a ave pode encontrar alimento facilmente. A construção é feita com galhos e folhas, formando uma enorme estrutura, cujo interior é forrado com lama, que ajuda a regular a temperatura e proporciona um ambiente mais confortável para os ovos e filhotes. Após a conclusão do ninho, a fêmea deposita os ovos, que são incubados por ambos os pais. Abelharuco europeu. Conhecido por sua aparência colorida e bonita, o abelharuco europeu constrói seus ninhos em locais bastante atípicos. Final de um túnel escavado no solo ou em bancos arenosos de rios, que pode ter até 2 metros de comprimento.
O túnel é forrado com folhas ou restos de insetos, e lá dentro são colocados de 2 a 6 ovos em cada fase de reprodução. Calau bicórneo. O calau bicórneo é uma ave impressionante por seu grande tamanho e um estilo de construção de ninho incomum. Durante a época de reprodução, o casal seleciona cuidadosamente um oco em uma árvore, que é decorado com folhas, grama e penas. A fêmea se sela dentro do oco com uma mistura de fezes, lama e comida regurgitada, deixando apenas uma pequena abertura pela qual o macho a alimenta durante os meses seguintes. Este método de nidificação é uma estratégia que serve como proteção contra predadores. Águia americana. Popularmente conhecida como símbolo dos Estados Unidos, a águia americana constrói grandes ninhos em locais altos, como montanhas ou árvores. Os ninhos são feitos de gravetos e galhos na parte externa e folhas e materiais macios na parte interna. Devido ao seu enorme tamanho, esses ninhos são muito pesados, e o maior já registrado pesava cerca de 2 toneladas. Pássaro sombrio. Assim como o pássaro jardineiro, o pássaro sombrio é conhecido por seus hábitos de acasalamento únicos e pela construção de estruturas complexas para conquistar as fêmeas. Os machos constroem estruturas decoradas meticulosamente com objetos de cores vivas, principalmente azuis, para atrair as fêmeas. A escolha do local para o ninho é feita com grande cuidado pelo macho, buscando um lugar que possa ser facilmente defendido e que seja atraente para as fêmeas. Mergulhão pequeno. O mergulhão pequeno é uma ave aquática fascinante que, durante a época de reprodução, constrói um ninho flutuante. Este ninho é volumoso e apenas uma parte dele emerge acima da superfície da água, enquanto o restante fica submerso. Os ovos, que passam por um período de incubação de aproximadamente 21 dias, são mantidos em temperatura ideal e protegidos de predadores, com os pais se revezando na tarefa de incubação. Fazão australiano. O fazão australiano, endêmico da Austrália, constrói um ninho bastante diferente. No inverno, essa ave cava um buraco no solo arenoso usando os pés e depois coleta material orgânico para construir um monte que servirá de ninho. Após as chuvas, o fazão trabalha para misturar material, promovendo o assentamento necessário para a incubação dos ovos. Tecelão mascarado. O tecelão mascarado é outra ave habilidosa, responsável por construir ninhos complexos e belos. Assim como outros casos, os machos são responsáveis pela construção dos ninhos, que são tecidos a partir de fibras vegetais, geralmente grama ou folhas de palmeira. Os ninhos têm uma forma esférica ou ovalada, com uma entrada tubular pendente, que ajuda a proteger os ovos e filhotes de predadores e condições climáticas adversas. A construção do ninho é uma exibição de habilidade para atrair fêmeas, sendo um ninho bem construído visto como um sinal de um macho saudável e capacitado, aumentando suas chances de reprodução. Beija-flor. Com mais de 300 espécies espalhadas pelo mundo, os beija-flores são mestres da engenharia natural. Essas pequenas aves, conhecidas por serem as menores do mundo, constroem ninhos funcionais e delicados, geralmente usando materiais leves e resistentes como musgos, plumas e teias de aranha. A forma dos ninhos pode variar, mas geralmente se assemelham a uma pequena tigela ou cone invertido. João Graveto. O João Graveto é conhecido por sua habilidade de construir ninhos complexos e impressionantes. Esses ninhos são feitos de gravetos e outros materiais vegetais encontrados em habitats variados, e a construção é uma tarefa compartilhada entre o casal. Os ninhos são construídos em árvores isoladas, nas pontas de galhos flexíveis, o que dificulta o acesso de predadores. Jaçanã africana. Outra ave que constrói seu ninho na água é a jaçanã africana. Essa espécie prefere ambientes aquáticos, como lagoas e zonas pantanosas, e seus ninhos são estruturas flutuantes construídas com vegetação aquática. Os ninhos são cuidadosamente posicionados entre a vegetação para oferecer proteção e estabilidade para os ovos, que são incubados por um período de 24 a 26 dias. Após a eclosão, os filhotes rapidamente adquirem a habilidade de correr sobre a vegetação flutuante com suas longas patas. Araquã de bico vermelho. O araquã de bico vermelho é conhecido por construir ninhos volumosos e robustos, feitos de gravetos e folhas, que podem ser encontrados em locais altos, como árvores e penhascos. A escolha do local e a construção do ninho são tarefas cuidadosamente realizadas pela fêmea, que busca um local que ofereça segurança e estabilidade. Esses ninhos são construídos com uma câmara interna,
que é forrada com materiais macios, criando um ambiente ideal para a incubação dos ovos e o desenvolvimento dos filhotes. Andorinha do mar comum. A andorinha do mar comum constrói seus ninhos em locais abertos, como praias, bancos de areia e ilhas. O ninho é uma pequena depressão no solo, muitas vezes rodeada de cascalho ou conchas, onde a ave coloca de 2 a 3 ovos. Esses ninhos são simples, mas eficientes, proporcionando camuflagem e proteção para os ovos. Gaivota argêntea. A gaivota argêntea é uma ave que se adapta a diferentes ambientes e pode construir seus ninhos tanto em zonas costeiras quanto em áreas urbanas. O ninho é geralmente uma depressão rasa no solo, que é forrada com vegetação, penas e outros materiais macios. A simplicidade e eficiência do ninho da gaivota são notáveis, permitindo que a ave se reproduza em uma variedade de locais. Esses são alguns dos ninhos mais incríveis encontrados no reino das aves, uma verdadeira demonstração do engenho e das habilidades que essas criaturas possuem. Cada espécie tem seu próprio método único de construção, adaptado ao seu ambiente e às suas necessidades. Seja em árvores, no solo ou em estruturas complexas e elaboradas, as aves mostram que a natureza é a arquiteta mais criativa e inspiradora de toda.